Vamos dar continuidade aí às nossas questões. 29ª. O EPB 2011. Sobre a origem dos seres vivos, duas teorias sustentaram uma polêmica nos meios científicos até fins do século XIX. A teoria da abiogênese e a teoria da biogênese. Sobre essa temática são enunciadas as proposições abaixo. Coloque V para as verdadeiras e F para as falsas. O primeiro item. Vou até colocar aqui, porque a gente acaba tanto texto. O filósofo grego Aristóteles acreditava que um princípio ativo ou vital teria a capacidade de transformar a matéria bruta em um ser vivo. Essa forma de pensar foi a base filosófica para o surgimento da teoria da abiogênese, ou teoria da geração espontânea. Deixa eu mostrar a foto aqui dele. Pronto, está aqui o Aristóteles, né? Nosso conhecido Pasteur, Francesco Redi, Lázaro Spallanzani e o Van Helmont, né? Que a gente ainda não fez comentários dele, né? Voltando aí o quesito, esse quesito, primeiro quesito, ele é verdadeiro. Vou colocar um Vzinho aqui. Ele é verdadeiro. Para o filósofo grego Aristóteles, que viveu entre 384 e 322 a.C., a vida era gerada espontaneamente por um princípio ativo, um tipo de energia capaz de produzir a vida. Ele defendia, portanto, a teoria denominada abiogênese, cujo nome vem do grego. A não é o A do Aristóteles, mas sim o A da abiogênese. A significa sem, bio significa vida, como a gente sabe, vida, e gênese significa origem. Então, ele era realmente a favor da ideia da abiogênese. Isso é verdadeiro. Item 2, o segundo aqui. Coube a Louis Pasteur, por volta de 1860, provar definitivamente que os seres vivos se originam de outros seres vivos. Lembra do pescoço de cisne, né? Para isso, ele realizou experimentos com balões do tipo pescoço de cisne, também verdadeira. Item verdadeiro. Como já dito em outras questões, Pasteur, com seu experimento usando frascos especiais, provou definitivamente que um ser vivo só se origina de outro pré-existente. Olha ele aqui. Com a ressalva de que isso é regra no ambiente terrestre atual. Lembre-se disso, todo organismo só vai existir porque outro organismo o produziu. Então, na nossa Terra atual, né, no ambiente atual, um organismo só vai se originar porque tem outro anterior a ele que o produziu. Isso é base da teoria da biogênese. Continuando. Jean-Baptiste Van Helmont e Francesco Redi eram adeptos da teoria da abiogênese, chegando mesmo a formular receitas para produzir seres vivos. O Redi ele fez aquele experimento lá, né, da gase. Isso é falso. Francesco Redi e Lázaro Spallanzani não eram adeptos da teoria da biogênese. Esses cientistas eles acreditavam que os seres vivos só poderiam se formar a partir de seres pré-existentes. Olha o Redi aqui e o Spallanzani. E isso é base da teoria da biogênese, né? Um ser vivo só pode se originar de outro ser vivo pré-existente. Vamos lembrar dos experimentos desses cientistas, né? Lembra aí, o Francesco Redi, ele colocou pedaços de carne em 2 frascos abertos, cobrindo um deles com uma fina camada de gás, como a gente já viu até em imagens, né? Lázaro Spallanzani, ele também, né? Ele colocou substâncias nutritivas em balões de vidro, fechando-os hermeticamente. Lembra lá das primeiras questões? Esses balões, assim preparados, eram colocados em caldeirões com água e submetidos à fervura. Durante algum tempo, deixava-os resfriar por alguns dias e então ele abria os frascos e observava o líquido ao microscópio. Nenhum organismo, depois de feito isso, né, ele viu que nenhum organismo estava presente. Então, ele era um adepto à teoria da biogênese. Já Jean-Baptiste Van Helmont, está aqui ele, né? Então, vamos para os quesitos. Esse quesito aqui é falso. O fato de Louis Pasteur ter utilizado balões tipo pescoço de cisne, se bem que aqui... tudo bem. O Van Helmont, a gente falou do Spallanzani, mas a gente pode falar, inclusive, também do Van Helmont, que seria esse, né? O Van Helmont, ele era um abiogenista.
ele colocou numa caixa uma camisa suja. Ó, ele que conseguia produzir em laboratório, né, os organismos vivos. Mas ó como é que ele fazia. Ele colocava numa caixa suja, com muito suor, germes de trigo, e por volta de 3 semanas depois nasciam filhotes de camundongo, como se fosse mágica, né? Com isso, ele provava, assim, que os camundongos tinham sido gerados espontaneamente e o suor humano teria sido o princípio ativo. Então, eu vou pegar uma camisa suja, vou colocar numa caixa, colocar num ambiente escuro, colocar germe de trigo, colocar queijo, colocar comida e tal. Aí, daqui a 3 semanas eu volto e vou ver lá os ratinhos. Mágica, né? Esses ratinhos, eles surgiram do suor dos seres humanos. Isso é falso, né? A gente sabe que isso aí não existe. Esses ratos, eles foram atraídos, né, pelo mau cheiro, vamos dizer assim, desse ambiente e também pelo alimento que tinha lá. Então, Jean-Baptiste Van Helmont, ele era a favor da abiogênese. Muito estranho. Enfim, continuando. O fato de Louis Pasteur ter utilizado balões do tipo pescoço de cisne foi fundamental para o sucesso do experimento, pois as gotículas de água que se acumulavam nesse pescoço durante o resfriamento funcionam como um filtro, retendo os micróbios contidos no ar que penetram no balão. Isso aqui a gente não precisa mais nem comentar, verdadeiro. Lázaro Spallanzani aqueceu por cerca de 1 hora substâncias nutritivas em frascos hermeticamente fechados. Hermeticamente, Spallanzani. Tente relacionar. Após alguns dias, ele abriu o frasco e observou o líquido ao microscópio. A presença de organismos fortalecia a teoria da abiogênese. Isso é falso. Por que é falso? Porque não tinha nem organismo lá, né? Quando ele foi ver, não tinha organismo, como eu já tinha falado, né? Então, esse quesito é falso. Resposta correta, tem quesito? Tem. Resposta correta, letra A, se não me engano, letra E, né? Primeira verdadeira, segunda verdadeira, terceira falsa, quarta verdadeira e a quinta falsa. Letra A, E. Muito fácil, né? Quando a gente vê o assunto aí, revê o assunto, responde questões, fica muito fácil. E a gente até acaba ganhando tempo respondendo esse tipo de questão. Quando você está afiado no conteúdo, as questões elas podem ter um texto aí do tamanho da página, mas se você estiver por dentro do conteúdo, você consegue tirar dentro de alguns detalhes e pode perceber se a questão está correta ou se está errada. E com isso você vai ganhar um tempo, né, extraordinário aí quando for responder as questões. Para quem ainda não fez Enem, sabe o quanto não sabe o quanto é sofrível fazer a prova, né, fazer esse exame. Para quem já fez o Enem, sabe o quanto é complicado, né? O tempo ele é muito cruel com aqueles que querem responder a questão olhando minuciosamente todas as questões. Então, para quem estuda, para quem pratica, fica bem mais fácil responder essas questões aí do exame do Enem.